Olá, tudo bem? Na aula 2, vamos abordar trabalho de uma fossa. No século XVIII, a demanda cada vez maior de carvão exigiu o aprofundamento das minas. Entretanto, quando se realizava esse aprofundamento, levava-se a uma infiltração de água que acabava inundando as minas. E aí dificultava muito o trabalho de extração e colocava em risco a vida dos mineiros. Então, encontrar uma maneira de bombear essa água para fora das minas era uma necessidade urgente. O problema foi resolvido em 1700 bolinhas por um cientista inglês chamado James Watt, ao aperfeiçoar a máquina a vapor. Então, com a Revolução Industrial, a máquina a vapor acabou substituindo a força humana do vento e da água, e as fábricas passaram a ser projetadas para a produção em massa de artigos manufaturados. Como vocês podem ver na figura 2, temos um esquema de funcionamento da máquina a vapor, que é um equipamento onde há queima de um combustível para aquecer a água. Quando a água é aquecida, ela se converte em vapor e esse vapor é usado para empurrar um pistão. O pistão aciona uma roda, que costumamos chamar de volante ou de roda motriz, que está conectada a uma carga. Então, com o movimento da roda, a carga se desloca. James Watt era engenheiro, mecânico e inventor escocês. Ele nasceu em 1736 e faleceu em 1819. Em 1764, ele criou um dispositivo chamado de condensador, que aumentava em 75% o rendimento de uma máquina. Esse feito surgiu porque um ano antes ele recebeu para conserto uma máquina a vapor, que tinha um modelo mais avançado da época, e observou que o desperdício de grandes quantidades de energia era o defeito mais grave da máquina. Então, em 1784, ele desenhou a locomotiva a vapor, e utilizou pela primeira vez o termo cavalo de força, conhecido também como HP. Em 1790, ele aperfeiçoou essa máquina a vapor, que acabou recebendo o seu nome, e foi um dos feitos mais extraordinários e fundamentais para a Revolução Industrial. E aí, em pouco tempo, essa máquina ela começou a ser empregada no bombeamento de água de minas, no acionamento de máquinas em moinhos de farinha, fiações, tecelagens. Eram inúmeras as aplicações dessa máquina. Então, o invento de Watt estimulou o desenvolvimento de máquinas que podiam realizar muitas outras tarefas. E a máquina a vapor ela foi, então, um enorme estímulo para o crescimento da indústria na Europa e nas Américas. E com isso ela permitiu o avanço da Revolução Industrial e das ciências. Então, após o sucesso dos primeiros projetos, o passo seguinte foi projetar máquinas mais eficientes. Porém, para a gente comparar a eficiência dessa máquina, saber se realmente essa máquina ela era mais eficiente que a anterior, era preciso medir a quantidade de trabalho realizado. Em outras palavras, era necessário medir como a energia utilizada por essas máquinas estava sendo aproveitada para realizar trabalho. Bom, então trabalho, realizar trabalho significa usar uma força para mover um objeto por certa distância. Aí na figura a gente vê uma criança que está realizando o trabalho de deslocar o carrinho com possivelmente o pai dela em cima. E quando a criança desloca um carrinho pesado, a força que ela aplica é que está realizando o trabalho. Então, fisicamente falando, o trabalho de uma força é a medida da quantidade de energia fornecida ou retirada de um corpo ou de um sistema por meio de aplicação de uma força. O trabalho é uma grandeza escalar, não precisamos de sentido e direção. Pode ser expresso, encontramos nos livros de física, em apostilas, geralmente a letra grega tal ou então a letra maiúscula W. E a sua unidade no sistema internacional é o Joule, representado pela letra J maiúsculo.
Então, o trabalho, né, realizado por uma força, aqui nessa equação representado pelo W, o trabalho W realizado por uma força constante F aplicada a um corpo, nesse esquema temos um bloco. Então, o trabalho é, por definição, né, o produto da intensidade dessa força pelo módulo do deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre a força e o eixo de deslocamento. O trabalho ele pode ser classificado, né, onde, se a componente F tiver o mesmo sentido de deslocamento, o trabalho ele será positivo, como nós podemos ver no primeiro exemplo. Nós temos uma força puxando o bloco para a sua direita, né, aqui, e no mesmo sentido da trajetória. Então, o trabalho ele é positivo. No segundo caso, nós temos uma força F, né, sendo aplicada no sentido oposto ao do deslocamento. Então, nós dizemos, nesse caso, que o trabalho ele é negativo. E no terceiro esquema, nós temos a força sendo aplicada no sentido perpendicular ao do deslocamento, né, perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus. E aí nós dizemos que o trabalho é nulo, porque ele não é, essa força sendo aplicada para cima, não é possível deslocar o bloco no sentido do deslocamento. Então, o trabalho ele é nulo. A expressão para o cálculo do trabalho que nós vimos, né, como a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, ela é aplicável apenas quando a força F ela é constante. Ou seja, quando a força tem módulo, direção e sentidos constantes, que não se alteram com o passar do tempo. Então, para uma força com direção constante, entretanto, que varie o seu módulo, o trabalho ele tem que ser calculado com base em um gráfico, né? Costumamos chamar o gráfico de F versus D, força vezes deslocamento, e o trabalho ele é matematicamente numericamente igual à área abaixo da curva, né? Então, se você tiver aqui um triângulo, por exemplo, nesse gráfico, que para você calcular o trabalho, você vai ter que calcular a área do triângulo. Se você tiver um retângulo, o trabalho desse gráfico vai ser a área de um retângulo. E assim sucessivamente. Um exemplo para a gente fixar melhor essa ideia. Um corpo de massa de 10 kg movimenta-se em um plano horizontal sob a ação da força resultante horizontal F, de módulo constante, que ele imprime uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Determina o trabalho realizado por essa força em um deslocamento de 5 metros, na mesma direção e sentido da força. Bom, quando a força ela é constante, nós podemos calcular, né, o trabalho multiplicando a força vezes o deslocamento. O cosseno aqui foi retirado porque, como a força está sendo aplicada no mesmo sentido do deslocamento, né, não tem nenhum ângulo entre elas, e nós sabemos que o cosseno de zero é 1, então basta usar a fórmula simplificada, tal igual a F vezes D. A questão fornece como dados a massa, que é 10 kg, a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, e a distância, né, o deslocamento do corpo, que foi de 5 metros. Então, o passo 1 é calcular a intensidade da força, né, para que possamos fazer o cálculo do trabalho. Então, a gente vai aplicar o princípio fundamental da dinâmica, né, a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A questão diz que a força resultante era a força F, né, que é o que a gente quer encontrar. E a massa é 10, então substitui aqui a massa vezes a aceleração, que é 2. Então, a nossa força resultante vale 20 newtons. O passo 2 é calcular o trabalho, né? Nós não temos, então repete. A força acabamos de encontrar e vale 20, substitui. E o deslocamento foi de 5 metros. Então, realizando esse produto, nós temos que o trabalho realizado foi de 100 joules.
Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal IAPE Unicademy e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula!